Muito bem-vindos mais uma vez, estamos de volta com o nosso podcast. Adorei um nome que deram para ele aqui, que é Pocket Podcast. Por quê? São entrevistas de 30 minutos para vocês estarem inseridos no evento As Três Bases. Esse é o podcast oferecido pela CDL Vitória. Está sendo uma experiência riquíssima porque a gente está aprendendo com todos que passam por aqui. E eu falei de evento, eu falei de entrevistado, falei de convidado. E a gente precisa saber quem pensou em tudo isso, de onde veio a ideia de montar um evento como esse, de alta performance, que na primeira edição recebeu mais de 1.500 pessoas. E é essa pessoa que está comigo agora. Recebam comigo com muito prazer. Gostou da sua apresentação? Caraca, que responsa, né? Achou chique? Eu achei chique. Gente, comigo aqui Marcelo Braga, ele que é CEO da Liga de Marketing, que é a organizadora desse grande evento, né, Marcelo? Isso aí. Você deu uma respirada de, ai, que alívio ver tudo acontecendo, né? Cara, e a gente fica ali sempre muito tenso no antes ali, né? Porque a gente é muito, assim, muito compromissado com o uau, né? Com o fator uau. E esse fator uau ele tem que acontecer não apenas pelo conteúdo que vai ser apresentado, mas pela toda a jornada, né? Exato. Então a gente fica ali naquela tensão até ligar a chavinha. Agora tá todo mundo rodando no piloto automático, tô até sem rádio hoje. Então o pessoal falou assim, ó, hoje eu vou te dar um brinde. Hoje você é convidado do nosso evento. Então, Nossa, e para você deve ser uma experiência e tanto, né? Porque você está sempre por trás das câmeras, por trás das planilhas, por trás de tanta coisa acontecendo. Exato, exato. E assim, e pra gente é até diferente, né? Porque você fica com um olhar muito crítico com relação ao evento, né? Do tipo, cara, você tá aqui conversando, mas como é que tá a água? Como é que tá o café? Tá tendo fila, não tá tendo fila? Tá tudo certo? Então a gente fica sempre, né? O horário tá certinho, então a gente fica sempre ali muito ligado ainda, né? Entendi. De onde veio a ideia de montar um evento como esse? Claro que grandes eventos vocês sempre proporcionam, sempre organizam, mas com esse tema, com essa temática da alta performance, de ensinar as pessoas, de conduzi-las a entender o melhor caminho, de onde veio isso? Então, assim, foi muito bacana, porque lá atrás, quando o Rogério fez um post, ele e o Joel J, né? Ele fez um post, pô, tô aqui com o Joel e tal, não sei o que, vamos levar um evento muito maneiro pro Espírito Santo e tal, o que você acha? Aí marcou o Marcos Boaz e tal, e a gente tem uma boa relação com o Marcos, e aí eu mandei uma mensagem para Marcos, falei, pô, Marcos, que evento é esse aqui, cara? Você esqueceu de mim e tal? Não esqueceram, nem eu tô sabendo direito. Eles me marcaram, mas eu tô dentro, então vamos bater um papo, vem aqui. Aí isso foi numa quarta-feira, num sábado foi na casa da irmã dele, o Rogério foi com a gente, foi também, e aí eu falei, pô, Rogério, achei maravilhoso esse projeto, eu fiz a primeira convenção de vendas da Wine, né, por uma boa coincidência, cara, eu quero estar nesse evento, cara, como é que é o nome desse evento? Não tem. Como é que é o formato? Não, a gente tá... Você só tem uma ideia? Sim, só tem uma ideia. Ele tinha uma ideia e um sonho. Há 60 dias do evento, da data que ele queria fazer, eu falei, caraca, bicho, você só tem uma ideia. Falei, isso que eu ia perguntar, foi coisa de 2 meses a organização da primeira edição? 2 meses. 2 meses. E aí, dentro disso, a gente falou, não, cara, então a gente teve, cara, nem vamos fazer um evento, vamos fazer uma gincana, né? Então vamos fazer tudo rápido e tal. E aí a gente fez um briefing, a gente tem uma metodologia de criação da Liga, que a gente chama de fábrica de uau. Sentamos, concebemos, escrevemos, conversamos com o Joel, conversamos com o Marco, conversamos com o Rogério. E quando você vai criar um nome, criar uma lei, criar um conceito, a gente está acostumado a fazer isso para os nossos clientes corporativos, né? Então, a gente fez, só para você ter uma ideia, o ano passado a gente fez mais de 100 eventos, né? Então, assim, mas esse é um primeiro autoral, né? Assim, aliás, é o segundo, o primeiro foi até da Harley Davidson. Mas, então, quando a gente vai criar isso, a gente tem algumas preocupações. Primeiro eu tenho que criar um nome que seja liberado no NPI, que tenha o nome disponível no Instagram e que eu tenha o registro.br também disponível, que é o site. Então, são barreiras, né? Já começa aí. É um nome que tem que comunicar o que é o evento. E tem que ter alma, né? O nome ele tem que dizer muito mais, né? Então, assim, eu não tenho que dizer que é um evento de alta performance, né? Eu tenho que mostrar o valor de que esse evento, sim, vai trazer para você ali um resultado diferenciado. Então, quando a gente criou as 3 bases, foi muito até no que o Joel falava, né, da saúde, família e trabalho, né? E aí, mas ele nunca tinha pensado nisso, ele ficou assim, caraca, né? Que diferente, né? E aí, assim, e tão óbvio ao mesmo tempo. É o famoso, como é que eu não pensei nisso antes? Tem umas situações que a gente olha e fala assim, gente, genial, como é que eu não pensei nisso? Exato. E aí a gente criou isso, e aí, mas no nosso olhar, né, quando você tem uma ordem, um cuidado que eu tive muito grande foi a performance, ela é um equilíbrio. Ela é um equilíbrio entre esses 3.
essas 3 caixinhas, e a gente amplificou, né? Então, mais do que saúde, família e trabalho, a gente colocou o eu, né? Então, assim, a gente, para 2024, a gente trouxe a primeira pessoa no singular. Então, assim, primeiro a gente tem que olhar para a gente, né? Então, dentro disso, olhar para a gente de que forma? Né? Olhar para a gente do lado físico, mental e espiritual. Né? Mais do que a nossa família, e não adianta nada você estar muito bem com sua família se você não consegue dar bom dia para o seu vizinho. Então, o segundo pilar foi aberto para relacionamentos, onde você tem a sua família, onde você tem os seus amigos, os seus colegas e a sociedade como um todo. E o terceiro pilar é o trabalho. Então, como você está com a sua relação de trabalho, com seus colegas de trabalho, como você está com o seu autoconhecimento, como você está com seus estudos. Então, a gente amplificou isso. E nada disso acontece se você não tiver equilíbrio entre essas 3 caixinhas ou essas 3 bases. Então, é por isso que a gente colocou que a performance nada mais é do que equilíbrio. Por quê? Dado momento, você tem que dar uma atenção à família, dado momento a um amigo, dado momento ao trabalho, dado momento a você. Eu brinco até o seguinte, que é muito legal isso. Imagina que você tem 3 caixinhas, só que você tem 21 bolinhas. Então você não consegue ser 10, nota 10 nas 3 caixinhas. Entende? Como é que ninguém nunca pensou em explicar isso dessa forma? É mais uma vez, como é que ninguém pensou nisso antes? Genial, exatamente. Por que isso? E aí você tem 21 bolinhas. Então quer dizer que se eu colocar 10 bolinhas em mim, 10 bolinhas da minha família, eu vou ter uma bolinha para o trabalho. Não está em equilíbrio, não tá vai em equilíbrio, ser não bom. vai acontecer. Não vai acontecer. E não adianta você botar 10 no trabalho, 10 em mim, 0 e 1 na família. Então a gente brinca muito. Ou até tem pessoas que botam as 21 bolinhas no trabalho. Achei muito interessante, inclusive, o número ser 21 e não ser 30, porque já tira um pouco da carga da culpa ou da pseudo-responsabilidade de ser perfeito em tudo, né? É você manter o equilíbrio fazendo o melhor possível nas 3 bases. E se você mantém o equilíbrio, você se torna um malabarista de tudo isso. Então, dado momento, eu vou jogar aqui, 15 bolinhas no trabalho, porque a entrega é amanhã, mas tendo o entendimento de que no domingo eu vou estar com a minha família, curtindo com meus filhos, andando de bicicleta, indo para a praia, comemorando o resultado de hoje. Com a sensação de missão cumprida, porque você equilibrou da melhor forma. Genial! Você já pensou em ter alguma empresa relacionada a marketing, a organização de evento? Achei essa ideia tão boa! Não é? Sensacional! Então, e é isso, sabe, Gabi? Então, assim, quando a gente cria e concebe um evento, e isso é uma premissa da Liga, o evento ele tem que ter alma. O evento ele tem que ter propósito. Ele tem que ser um evento com propósito, de propósito. Porque quando você faz isso, tudo fica mais claro na cabeça das pessoas. As pessoas entendem. Então, assim, a gente estava aqui na abertura, sabe? E a Carol perguntou, como é que eram as 3 bases do ano passado? As pessoas responderam. Quais são as 3 bases desse ano? As pessoas responderam. Isso pra gente que é o profissional de marketing, fala assim, cara, opa! Passamos a mensagem, as pessoas se conectaram, acertamos, cara, sabe? Então, assim, isso é muito legal, né? Então, e aí, olha que interessante. Os eventos no passado, ó, que delícia ouvir isso. Tá vendo? Nosso estúdio, gente, vocês devem estar acompanhando aí, nosso estúdio é bem próximo à área de apresentações, ao auditório. Então, a gente escuta as reações das pessoas. E teve uma reação agora aqui, assim, ensurdecedora. Palmas e tudo mais. É isso. E aí pensa o seguinte, né? Então, da mesma forma que esse evento são as 3 bases, quando você concebe um evento, o evento ele também tem 3 pilares. E aí começa a vir a coisa meio que, digamos, técnica e metodológica. O que acontece? Todo evento, eles são 3 pilares. Anotem. 3 diz pilares. Pra gente. Primeiro pilar, conhecimento. As pessoas elas se conectam por algo. Então é o conteúdo ali, é o conhecimento. Imagina o seguinte, se você não está conectado com esse projeto das 3 bases, o primeiro funil, que é o conhecimento ou conteúdo, você fala, cara, eu nem vou nesse evento, eu vou para Guarapari, vou para a praia, vou fazer outra coisa. Então o primeiro pilar é o que faz com que você desperte o desejo, o conhecimento, o conteúdo, o tema do evento, seja ele entretenimento, esportivo, social, enfim. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar do relacionamento. As pessoas querem se relacionar. Então você imagina o seguinte,
A gente está na era do conhecimento. As redes sociais de todas essas pessoas que estão aqui, elas estão disponíveis. Essas pessoas têm curso em tudo. Por que as pessoas querem vir para cá? Elas querem se relacionar. Elas querem conhecer pessoas que, assim como ela, também acreditam nisso aqui. Então, o segundo pilar é o relacionamento. Legal. E o terceiro pilar? A vida. A vida ela é muito rápida, né? E o grande segredo da vida é a gente ter os momentos memoráveis, ter as boas histórias para contar. Então, o terceiro pilar é a experiência. Por quê? É o momento uau que você falou, né? É o momento uau. Entende? Então, assim, não adianta você ter um conteúdo, ter um relacionamento, mas se a experiência não foi uau. Ah, é bonitinho? Não. Não é bonitinho. É metodológico. É técnico. Porque se eu não colocar uma experiência memorável, essas pessoas não vão lembrar do meu evento. Mas como é que você coloca uma experiência memorável? E aí é o pulo do gato. Então, por isso que você cria um evento temático, onde ele tem um conceito claro e, com base nisso, eu tenho que ir do início ao fim do projeto colocando, cara, como é que eu faço as 3 bases e como é que eu mostro que a performance equilibra? Por exemplo, você tendo um café da manhã apenas de fruta. Não tem carboidrato. Entende? Uhum. Então, no almoço, também comida fit. Começa, você entende? Tudo se conecta. Tudo começa a se conectar. Então, se é para gerar relacionamento, a gente não vai tirar as pessoas daqui. Então, são 2 horas para elas se conectarem. Isso aqui, a gente conversar e colocar conteúdo. Café, um evento carbono neutro, vários ambientes instagramáveis, um palco impactante, um conteúdo envolvente que conta uma história, o projeto do Marcelo, o Thiago Candonga, que a gente descobriu a história dele, que ele criou uma empresa que se chamou 3 Pilares, inspirado pelas 3 bases. O Leandro, da Borracharia, que o ano passado estava na plateia, a gente puxou alguém da plateia e o ano que vem a gente vai puxar também outra pessoa da plateia. Entende? A experiência ela é memorável porque está tudo conectado dentro da mesma temática. Sim. Esse que é o segredo, entende? Entendo. Essa que é a loucura. E aí você fala assim, mas... E é essa loucura que eles vivenciaram mais de 100 vezes ano passado, porque foram 100 eventos, né? Claro que cada um na sua área, mas o pano de fundo de todos eles são esses 3 pilares que você citou aqui. Sim. Que é o momento uau, né? A experiência e o conhecimento, a conexão entre as pessoas também. Exato. Queria puxar um pouquinho agora para a sua experiência em marketing, para a sua experiência em execução de eventos, em planejamento e tudo mais. São quantos anos nesse mercado? Adoro quando a pessoa responde com a risadinha. Eu, na verdade, comecei em 2000 e foi muito engraçado. Eu estava no Vital, em 99, e aí eu cheguei lá, eu era um mero estudante da UFES. Eu olhei aquele corredor da FURIA e falei, cara, olha que louco isso, como é que um dia será que eu vou ter a oportunidade de conhecer as pessoas que realizam isso? 6 meses depois, eu entrei de estágio no escritório de design que fazia toda a comunicação do Vital. Nossa. 1 ano depois, eu saio desse escritório de design para ser estagiário do Bloco Muqueca, que era um dos blocos o bloco que eu mais amava, que era o do Durval. Fico de segunda a quarta. Na quinta, o dono da Onda Luz, o Américo, fala assim, cara, o que você tá arrumando aqui e tal? Eu falo, cara, tô fazendo estágio aqui no Bloco Muqueca. Mas como você saiu da Marte? Saí. Vem cá, você não quer assinar carteira e trabalhar na Onda Luz? Isso em 1 ano e meio depois. E aí eu comecei trabalhando, fazendo o Vital, que era a maior micareta, o maior evento disparado do Espírito Santo, o maior evento que o Espírito Santo já teve. E aí dentro disso, dali para frente eu fui para São Bernardo de Saúde, trabalhei 6 meses como diretor de marketing, fui para Prisma Propaganda, ser o diretor de eventos. Em 2006 eu falo, não, agora eu quero fazer o meu negócio. Eu abro minha primeira empresa, Camisa 10, fico 3 anos com ela. Dali eu falo, cara, não, eu acho que posso ainda mais. Mais do que um Camisa 10, eu preciso de um time, eu preciso de uma liga. E aí vem a liga de marketing. Já veio o nome. E hoje em dia são quantas pessoas nesse time aí? Nós somos em 23 pessoas, sabe? Uma equipe, cara, fantástica, assim, que me dá muito orgulho. Todos os dias, assim, é lindo de você ver que você construiu uma empresa, um ambiente sadio em que as pessoas que estão ali conectadas por uma questão
que é a Liga. Muitas delas nem se conheciam, aliás, grande parte não se conheciam, e que hoje são grandes amigas através da Liga, pela Liga. Então, olha o nome já é muito bom, né? O nome já ajuda também, porque é muito do conceito que você tanto preza, então, né? Exato. Isso é muito interessante. São 24 anos, então, quase, né? Daqui a pouco completa 3 décadas de experiência nesse mercado. Ao longo do tempo, o que você viu mudar, que para você é a principal característica de mudança, e o que você viu que não muda? E que, inclusive, que bom que não muda, que é uma coisa que vocês acham que é um setor que deve persistir. Bom, o que mudou muito foi a forma de comunicação, a velocidade das entregas, o que a gente tem que fazer. Sempre mais com menos e você sempre ter mais entrega do que está sendo comprado. Eu acho que isso é uma questão assim, isso sempre foi uma premissa minha. A gente entregar sempre mais do que está sendo, do que foi contratado, do que foi acordado, né? Eu acho que esse é um ponto assim, que é uma premissa minha. Uma outra premissa minha, e isso é inegociável, capricho. Capricho, para mim, ele é inegociável. O capricho, ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas te olhem com um outro olhar, né? Então, assim, é o capricho, sabe, de um detalhe, do detalhe, do detalhe, que você fala assim, caraca, bicho, como é que o cara pensou nisso? E às vezes a pessoa passa despercebida até. Tem alguma situação para você contar sobre isso? Ah, eu sou muito, a minha equipe sabe, eu sou muito cri-cri, assim, até, né, do início do evento. Então, por exemplo, cara, cadeira, não pode ter uma cadeirinha torta, a cadeira tem que estar retinha, sabe? Tem que estar retinho. Eu, por exemplo, minha cervejeira lá em casa, todas as minhas cervejas, todas estão com o rótulo para cima. Todos. Nossa, me dá até um quentinho no coração, porque quem tem toque entende um pouco sobre isso. Toque brando, claro, brincadeira, claro, assim, né? Mas é aquela imagina, questão da organização. Cara, meu guarda-roupa, por exemplo, parece uma desorganizado. loja. Ele é assim, o arco-íris perfeito, metódico, cabidos todos iguais. Só um detalhe, claro, uma brincadeira para contar. Então, você acha que esse capricho, você acha não, né? Você comprova diariamente em todos os eventos que o capricho é fundamental. Fundamental. E o público repara. Fundamental, porque o UAU tá nisso, entende? O UAU, ele tá exatamente nisso. Eu lembro uma vez que a gente fez uma ação para um cliente que não tinha verba. 0 de verba, sei lá, tinha R$2 de verba. Nesse caso, era eu e minha esposa. E um milagre, né? Vamos acompanhar agora a história de um milagre. Com vocês, Marcelo Branco. A gente não tinha verba. No nascimento do primeiro menino nosso, que é o João Henrique, a gente não tinha verba. O briefing era, precisamos de fazer algo que impacte as pessoas com 0 de verba. Nós tínhamos R$2. Então, o que a gente lá pensou? Cara, vamos fazer um lápis para as pessoas. Um lápis. Aí você fala, um lápis por um lápis? É, um lápis. Mas o que estava escrito no lápis? Na ponta estava escrito tentativa. Ó. Ih, se emocionou. Que bacana. E na borracha, acerto. A tagzinha estava escrita, a vida é feita de tentativas e acertos. Conto com você para escrever a minha história. Não é um lápis, entende? Não é um lápis. Isso deixou de ser um lápis. Isso passa a ser uma mensagem. Isso é capricho. Isso é uau. Isso é detalhe. Isso é sentimento também, Isso é sentimento, sabe? Então, assim, quem é que vai te visitar no hospital? Quem é que vai visitar na sua casa? Quando você vai ver o seu filho? São pessoas que vão ajudar efetivamente a escrever a história dele. Então, essa é a magia que nós temos que entregar, independente do que a gente tem de recurso. Porque é verdadeiramente isso que é o fator uau. É isso que as pessoas esperam, entende? Então, assim, a Liga, quando a gente concebe projetos, a gente tenta sempre a cada momento construir isso. E aí é o detalhe de quando a gente fala do conceito e voltando ao conceito. Pensa o seguinte, imagina que você é uma professora de português, você chega no dia e fala assim, todo mundo, caderno e lápis na mão, nós vamos fazer agora uma redação. Qual é a primeira pergunta? Sobre o quê? Qual o tema? Eu achei que você ia perguntar quantas linhas, né? Não, faladeira do jeito que eu sou, nunca era a minha pergunta, porque eu sempre virava a página ainda. A minha teria sido, qual é o tema? Tô brincando, todo mundo fala isso, né? Assim, qual é o tema? Então, o tema, o conceito, ele é a espinha dorsal de todos os projetos. Ele é o guia. Ele é o guia. Porque você imagina o seguinte, tema livre, você vai ficar ferrada. Você fala, caraca, bicho, tema livre, o que eu vou fazer agora?
Um vai falar sobre férias, o outro vai falar sobre futebol, o outro vai falar sobre a mãe, o pai, enfim. Você não vai ter as ações ou as redações, vai para tudo qualquer lado. Então você imagina a professora no outro dia corrigindo uma redação. Tudo desalinhado, tudo... Com vários, sabe, com vários temas, mas a partir do momento em que ela diz que as férias é o tema, você pode ter diversas férias. Você pode ter ido, um pode ter ido para o hospital, o outro para a praia, outro para a neve, o outro para a montanha, o outro ficou em casa, o outro teve que trabalhar, não importa. As férias é o tema, é a espinha dorsal. Então, quando a gente, por exemplo, cria as 3 bases, performance e equilíbrio, a gente, através das 3 bases, eu tenho que colocar isso aqui. Ontem, no jantar com o Thiago Nigro, né, e Maíra Castro, estava todo mundo na casa de Rogério, e foi muito bacana, por sinal, todo mundo se apresentou. O Thiago Nigro foi um dos últimos. Ele falou assim, cara, vem cá. A gente vai para um evento de alta performance e eu sou o único que vai falar de dinheiro. Eu tô chocado como que vocês tiveram essa visão brilhante. Porque o dinheiro, ele é a ponta da ponta da ponta. Porque você tem toda uma questão anterior a isso. Você tem a questão espiritual, você tem a questão física, você tem a questão mental, você tem a questão dos seus relacionamentos, o seu próprio brand, você tem uma série de coisas, a disciplina, o foco, enfim, você tem uma série de coisas para que você possa se construir, igual o Thiago Noga falou, leva um bom tempo para as coisas acontecerem de repente. Entende? Quando eu dou essa olhadinha pro lado é porque eu tô pensando, adorei. Leva um bom tempo. Ai, sensacional. É. Ele riu porque eu dei uma olhadinha pro lado, Não tipo assim. Sabe quando você visualiza a frase e você relê a frase assim no ar? Então, eu fiz isso agora, eu fiquei assim, ó. Mas é. Mas então, é. assim, a gente vai vendo tantas graças, tantas coisas que vão acontecendo em nossas vidas, e fala assim, cara, como é que pode? Não, leva-se um bom tempo para acontecer de repente. Conecta muito com o que o Leandro acabou de falar com a gente. As 2 situações que você citou. Primeiro, o fazer um pouco durante muito tempo até você chegar num grande resultado, que é basicamente o que você falou também, e sobre a gratidão, sobre você ser grato ao que você tem para que outras coisas possam acontecer. Ou seja, é um empreendedor falando de uma base muito importante, você como empresário, como idealizador de um evento como esse, citando uma base também que é muito semelhante à dele. Então, acho que isso comprova que realmente as 3 bases são essas, né? Sim, e aí você sente, cara, que é um evento que entrega, um evento que tem alma. Que ele tem sabe? ramificações que chegam no mesmo ponto. E, cara, o nosso objetivo com esse evento é simplesmente o seguinte. Eu falei isso, inclusive, na minha live com o Rogério. Cara, se você saiu daqui exatamente igual ao que você entrou, eu devolvo seu dinheiro. Devolvo, porque, de fato, sabe, não faz sentido. Agora, se você sai daqui estimulado, sabe, se você sai daqui, cara, não, de fato, a bola está comigo. Cara, tudo começa a fazer sentido. Sabe? E não é aquele fato de cair uma graça para você, é você também correr atrás daquilo ali, entende? Tem um ditado, sei lá, um provérbio, como é que se chama? Acho que é ditado mesmo, que é uma pessoa, acho que eu li isso em algum livro. A pessoa fala com o santo, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na loteria. Aí o santo responde, tá, mas compra o bilhete então, pelo menos. Que tem conexão com isso, né? Às vezes a pessoa quer algo, mas ela não se movimenta em nenhum sentido para chegar nisso, aí fica complicado, né? Exato. E aí você tá falando de um bilhete, por exemplo, até para você ganhar na loteria, você precisa de jogar. Exatamente. Né? Até para isso. Então, assim, você tem que fazer alguma coisa. E isso é a sorte, né? Agora, você também tem a boa sorte, né? Qual é a boa sorte? É você estar preparado para aquela oportunidade. Então, isso faz toda a diferença. Então, você imagina o seguinte, a minha boa sorte foi deles me darem um pitch, né? O Marcos Boaz com o Rogério Jota e o Rogério, de me dar um pitch. Mas, cara, tá bom, o que é? Fala aí, irmão, o que você tá querendo aí? Você quer fazer esse evento junto aí? Então, sabe? A boa sorte, ela vai até ali, é de estar ali, dali pra frente. Do cara falou assim, tô dentro, vambora, aí é comigo, entende? E até de você trabalhar para você chegar naquele momento. Tudo é uma construção, né? Tudo é uma construção. E a gente falando em história, você citou agora há pouco que história também te motiva muito. Do evento passado para esse, teve algum espectador aqui que te trouxe uma história marcante para você em relação a algo que ele aprendeu e ele trouxe para você? Ou até em outros eventos também? Ó, Gabi, é lindo de ver. Assim,
o tanto de pessoas que chegam para mim e falam assim, cara, o seu evento me transformou. O seu evento me transformou. O seu evento foi o gatilho. O seu evento foi aquilo que me fez sair da zona de conforto. Cara, é muita gente. A própria Carol Monteiro, ela apresentando ali, ela colocou, ela teve a vida transformada dela por conta desse evento. Ela empurrou, entre aspas, a vaquinha dela do penhasco e fez dela uma nova vida. Né? Eu, inclusive, também fiz isso. Eu entendi o que de fato eram as 3 bases. Né? Então, assim, a transformação veio comigo. A minha equipe hoje, toda a minha equipe está aqui. Todo mundo quis e fez questão de estar aqui, ou trabalhando, ou na plateia, aqueles que não foram trabalhar. Então, assim, isso é legal de ver, entende? E aí as pessoas chegam, me abraçam e falam assim, cara, obrigado, bicho. Não pare de fazer esse evento. Tem assim, sabe? Não tem preço, né? Porra, não eu não sou muito dos clichês, não, mas eu acredito que frase clichê vira clichê justamente porque faz muito sentido durante muito tempo. Então eu acredito que isso não tem preço é uma frase bem aplicável a esse momento. Porque assim, o que acaba acontecendo? A gente tem propósito de vida, né? Então assim, o meu propósito de existir, a minha razão de existir é de ser um vetor do bem. Através de tudo aquilo que Deus me deu de dom. Que é de fazer o quê? Boas conexões com as pessoas. Então, esse é o meu dom. Esse é o meu propósito. Então, como é que eu cheguei ao meu Ikigai? E aí depois a gente pode até falar sobre isso. Através da minha empresa de eventos. A Liga, para que a Liga existe? Ela existe para promover momentos memoráveis. Através do conhecimento, do relacionamento e da experiência. Não por coincidência, os 3 pilares dos eventos. Entende? O que acaba acontecendo e o que é isso? Isso que é mágico. Imagina você. Você tem os seus 20 e poucos anos. Ai, tenho isso mesmo. Aquelas, né? Eu que não vou desmentir, tenho isso. Então, assim, você tem seus 20 e poucos anos e tem seus 20 e poucos carnavais. Quando eu falei isso, automaticamente veio na sua cabeça o seu melhor carnaval. Automático. E se esse seu melhor carnaval ele não foi em 2017 ou 2019, você não faz ideia onde você estava. Ele não foi memorável. Entende? Entendo. Então, assim, a coisa ela se torna memorável quando isso sai da curva. Quando você tem uma boa história. Quando aquilo efetivamente ultrapassa a mediana da sua vida, seja positivo ou negativo, porque também tem um negativo, né? A Torre Gêmea, a queda da Torre Gêmea, enfim, outras questões que realmente impactam a gente. Mais ou menos a gente fala assim, o que você fez no dia 10 de outubro de 2020? Não sei, mas se de repente foi a morte de um artista muito renomado no Brasil, todo mundo vai se lembrar onde estava no momento que viu aquela notícia. Deixa eu facilitar. O que você almoçou segunda? Nem imagino. Você não sabe nem onde você almoçou. Eu não sei nem onde eu estava, porque eu fico Vitória Cachoeira, no meu caso, né? Mas nem imagino. Nem imagino. Entende? Porque não foi memorável. Então, o que nós Gente, temos eu tô até curiosa onde eu tava segunda-feira. Ele botou um bug na minha cabeça aqui agora. Entende? Porque é isso. Ele não foi memorável. Então, o que nós temos que fazer? Como pessoas, a gente tem que dar uma desacelerada. Porque se a gente acelera muito, a gente chega muito rápido aos destinos. Né? E a gente não vai apreciando e vai deixando de ver o que é memorável. Você não vai olhando para o lado, entendendo o que está acontecendo. Então, a gente tem que ser colecionadores de momentos memoráveis. Entende? É isso que nós temos que começar a olhar. Então, a gente tem que começar a tirar as nossas distrações para a gente ter as nossas trações. Para onde a gente quer chegar, para onde a gente deseja ir. O que você considera distração nesse caso? O simples rede social é uma distração, jogos, joguinhos, games é uma distração. Então, por exemplo, eu tenho extrema dificuldade. Eu sou muito disperso. Então, assim, às vezes eu tô aqui, eu preciso tirar o meu celular do bolso. Então, tem momentos que eu falo assim, cara, meu celular fica agora no mesmo mochila. Sabe? Entendi. E assim, ninguém vai morrer, tá? Se você não responder a mensagem em 10 minutos. Não vai. Impressionante, né? As pessoas não morrem, apesar da gente achar que, meu Deus do céu. Entende? Igual você tá aqui, ó, olha aí, ó. Olha quem tá do seu lado aí. Viradinho para baixo. Isso. Graças a Deus. Mas, de fato, o celular hoje em dia... Esse é um assunto que a gente conversaria, especialmente a gente que lida diretamente com
com rede social, que trabalha com rede social, que a gente conversaria até às 5 da tarde, não só os benefícios, como os malefícios, como as mudanças, etc. Mas, graças ao evento que você organizou, nós temos muitos palestrantes para conversar e o nosso tempo acabaram de sinalizar para mim que finalizou. Você acredita, Marcelo? Voou, né? Foram quantos minutos? Foram 10 minutos? Foram quanto tempo? Não, a sensação é de que foram 3 minutos, mas foram 30 e poucos minutos. 30 e poucos minutos de uma conversa muito legal, muito bacana a gente acompanhar esse por trás das câmeras, esse por trás do projeto, para a gente entender a grandeza de chegar num momento como esse aqui, tão completo, e pode saber que todo mundo que sentou aqui falou do efeito uau. Aí, ó. Cada um citou uma coisa. Nossa, porque eu achei bonito. Nossa, porque eu achei enorme. Então, assim, o seu propósito está sendo cumprido. A cada pessoa que senta aqui, eles estão realmente ressaltando. Pô, obrigado, agradeço. E aí, só para complementar o que você falou da relação aos palestrantes, olha que bacana. Né? A gente incentiva que o palestrante traga o cônjuge. Ah, bacana. A gente incentiva, a gente coloca para a gente almoçar na casa de Rogério, não é em qualquer lugar, na casa dele. Ele abre a casa dele. Né? Então, assim... Olha a diferença. Sim. Ele chega no hotel, tem um porta-retratozinho dele com a família dele. Ah, é? É porque é uma base importante, né? Como é que você deixaria a base? Um kitzinho de boas-vindas, de agradecimento, de gratidão por ele estar aqui dando o melhor dele. Então, isso são as 3 bases. E a pessoa realmente não esquece. Isso é memorável. Memorável. Adorei a entrevista com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sinta-se em casa, o evento é seu, aquelas, né? Literalmente. Parabéns mais uma vez. Obrigada pela sua participação aqui. Em meio a tantas coisas acontecendo, você tem muito que verificar e tirou esse tempo para conversar com a gente. Obrigado. Agradecer a CDL, Vitória, aí, por estar junto com a gente, o Caleb, o Wagner. Exatamente. O Rogério, a CDL nada mais é do que uma grande conexão, né, entre muitas pessoas, e é o que a gente está falando durante o evento todo também. Leandro também destacou isso de forma muito enfática, foi bem bacana. Marcelo, obrigada. Você que está nos assistindo, obrigada também. A gente volta daqui a pouquinho com mais um palestrante. Vocês já estão sabendo do esquema, né? Então tá bom, espero vocês. Até mais.